A pedagogia do amor. Essa é a temática dos primeiros 7 anos. E então, como mencionado, ocorre a famosa troca dos dentes. Rudolf Steiner disse algo sobre essa pedagogia do amor. Quando se desenvolve essa atitude pedagógica, a partir do conhecimento do ser humano, até despertar o verdadeiro amor pedagógico, pode-se dizer que o professor está maduro para educar e ensinar. Ele fala aqui do segundo setênio, quando a criança entra na escola, mas, a princípio, isso aplica-se igualmente aos pais. Os pais também são professores, mas de outra forma. O professor na escola não ensina apenas pelo exemplo, mas os pais ensinam essencialmente pelo exemplo. Mesmo que digamos que o verdadeiro mestre é a criança, o que se exige é uma pedagogia fundamentada no conhecimento do ser humano, que é a antroposofia. A pedagogia Waldorf só funciona se o pedagogo reconhecer a criança. A educação funciona se os pais reconhecerem a criança ou se deixarem reconhecer e guiar pela criança. O conhecimento do ser humano é a chave para tudo e não apenas para a formação técnica. Aprender a reconhecer o outro é o grande desafio. É por isso que é tão difícil ser pai, mãe ou professor. Os professores primários são, depois das mães, as pessoas mais importantes na nossa sociedade. Felizmente, ainda não é tão grave como nos ginásios, como no colegial, onde os professores muitas vezes têm apenas formação técnica e pouca formação pedagógica. Toda a nossa educação, incluindo a formação de pais, deveria focar em aprender a reconhecer a criança. Os professores e pais precisam aprender a ler a criança, tal como Goethe fez com suas plantas. Goethe estudou as plantas até ver a planta primordial, em alemão a Urpflanze, a imagem viva do desenvolvimento. O desafio é perceber a criança dessa forma. Quando conseguimos ver o desenvolvimento da criança, ao olharmos para ela, teremos alcançado a, entre aspas, santidade no sistema educativo. O primeiro passo não é dar regras de como educar, mas sim realizar cursos e seminários que alcancem o coração dos professores. É preciso aprofundar o coração para que dele brote o amor pela criança. Um professor que não tem amor pela criança nunca poderá ser um pedagogo. O mesmo se aplica aos pais. A criança nos desafia a entrar no estado de amor. Aos 7 anos, com a troca dos dentes, começa uma fase totalmente nova e a criança está madura para começar a aprender. Nossos filhos são a nossa salvação. Se garantirmos que eles recebem o que é necessário, resolvemos todos os nossos problemas. Por isso, precisamos dar aos pais todo o apoio necessário. É um trabalho hercúleo, muito difícil, ou seja, de Hércules. Disse que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança, e exigir que apenas 2 pais o façam é quase um abuso. Vou mostrar aqui esse vídeo de um bebê imitando gestos. Vemos aqui uma prova científica da ciência espiritual. A criança, nos primeiros anos, aprende apenas por imitação. Observem a velocidade desse processo através dos neurônios espelho. O corpo reage imediatamente, imitando os movimentos. A inteligência do corpo sabe o que pode e não fazer simultaneamente. É uma prova visual de que as crianças nessa fase aprendem apenas imitando. Devemos ter consciência de que a criança percebe tudo, inclusive o que pensamos. Podemos testar isso com animais. Eles seguem imagens mentais que lhes enviamos. As crianças pequenas percebem os pensamentos e as imagens da alma dos pais. O que os pais dizem é uma coisa, mas as imagens mentais que eles enviam são o que elas realmente percebem. Elas têm um sentido para isso. As crianças percebem sempre quando os pais mentem ou quando dizem uma coisa e pensam outra. Isso tem um impacto profundo. Dou um exemplo de uma mulher em terapia. Aos 4 ou 5 anos, ela disse à mãe na cozinha: "Mamãe, você não ama mais o papai." A mãe ficou brava com ela, disse que não era verdade. A criança sabe que é verdade o que ela disse, e ela ainda é punida por isso.
O resultado é a dúvida sobre a própria percepção, a redução da autoestima e a falta de autoconfiança no futuro, porque a mãe não a levou a sério. Essa é a nossa grande responsabilidade como pais. Bom, pessoal, e aqui Axel Burkhardt encerra, abrindo, a palestra dele, abrindo para discussão, e que tanto ele como eu fazemos isso pura e simplesmente por querer ajudar os pais, ajudar as crianças. Esses meus vídeos, minha narração, minha inspiração em outras pessoas que trazem pensamentos muito modernos, muito articulados, eu vejo como uma contribuição do meu tempo, da minha existência em ajudar outros pais a guiarem de forma amorosa os seus filhos. E só assim a gente pode pensar num futuro em conjunto. E eu acho que quando nós olhamos todas as notícias atualmente, fica mais do que claro, mais do que óbvio, que esse é o único caminho possível para pensarmos no futuro. Um abraço a todos.